Ontem, o Fortaleza tinha sim um confronto direto contra a equipe do Corinthians, por isso o empate não foi bom para as equipes que estavam em campo. Mas foi bom, por exemplo, para o Ceará. Caso vença o Bahia, ultrapassa os dois. Se o Ceará vencer o Bahia, ele termina a rodada em nono. Ele dá um salto da sua tabela. Falando do jogo, a gente vai ver basicamente como as principais chances de lado a lado foram no primeiro tempo, né? O Fortaleza numa postura muito mais reativa, como gostam de falar os treinadores, porque o Corinthians saía com a posse de bola, tudo. Encontrou um corredor ali nas costas do Marlon, zagueiro, as jogadas eram quase todas em cima dali, o Oswaldo teve chance, o David teve chance. Essa talvez tenha sido a melhor, né? E tem a outra do David, que o passe do Bergson não foi tão bem, ele chega meio em cima do Cássio para driblar ele e o Cássio consegue evitar. Não foi um jogo legal de se assistir, tanto é que todos os noticiários da TV fechada, principalmente hoje, só se falava da arbitragem, a gente vai comentar um pouco isso depois. Acho que o Corinthians é um time que é impressionante como não engrena. Você tem no Luan, que é um jogador que parece que joga na rotação abaixo, ainda a reserva de talento. Seria, bem, né? Mostra bem o que é o Luan, né? No primeiro tempo, o Felipe Alves fez 3 boas defesas. Esse é o lance que eu me referi. O passe do Bergson não é campeão, não, mas o David consegue chegar. Só que muito em cima, talvez o passe pro Romarinho, como o Anderson Azevedo citou na transmissão da Jogadeira Band News FM, eu acho que ele estava muito próximo para ver o Romarinho, fosse a melhor solução. Mas enfim, tinha um corredor ali dentro de uma proposta de jogar de novo, com 4 jogadores mais ofensivos. Aí o Oswaldo, o passe sai ruim, né? O passe o não Gil chega, trava, né? E a bola não chega no Bergson, né? Mas você nota, esse é o desenho do jogo. Bola sempre nas costas do lado direito da defesa do Corinthians, principalmente por conta do Marlon. Esse lance foi marcado impedimento do David, né? Mas eu tenho minhas dúvidas. Iria para porque a câmera da transmissão é diagonal, eu não sei. Mas enfim, foi perdido, assim como esse lance, logo aos 4 minutos do segundo tempo também já tinha sido marcado impedimento. Esse, claríssimo, não tinha muita discussão. Aí, cara, tem um lance aí, ó, que a gente vai ver até, que tem a finalização depois, mas o Corinthians reclamou muito pênalti aí. Tem 2 detalhes Gabriel, aí, né? De novo, a história do lateral, a jogada é treinada pelo Corinthians, como naquele lance que o Luan quase faz um golaço no primeiro tempo. Segundo, na transmissão, eu na hora confesso que não achei pênalti. Achei pela câmera lateral que o Gabriel, quando vê que a bola tá longe, meio que se joga em cima do Felipe. Depois, eu confesso que acho que cabia revisão, pelo menos, porque o Felipe é muito imprudente na jogada. E aí, o desenho do jogo muda porque ficam 2 times muito irritadiços. E aí, depois nós vamos ver a expulsão do jogo, que aí o Corinthians ficou completamente louco na partida. A partida de 0-0 chato se tornou um 0-0 chato, mas quente. Muita reclamação, muita discussão. Inclusive, o Bruno pouco Melo, no jogo. final do jogo é expulso também. E essa é a única chance real de gol do segundo tempo. A bola do Yuri César, cruzamento, uma rara falha de posicionamento do Fábio Santos e o Tinga, como elemento de surpresa, quase marca o gol. Aí depois o Romarinho, o Cássio muito seguro. Esse aí pro Cássio é moleza, né? Que aí a cabeçada do Bruno Melo no final do jogo, da qual ele é expulso depois disso aí, né? Depois desse escanteio aí, ó. Acho que é depois desse escanteio. Mais uma cabeçada dele. É exatamente aí, ó. Ele sobe no Fábio Santos, aí o Xavier... Que também cai entre nós, não era coisa pra expulsão, não foi nada, né? Foi nada. Não, uma chegada, o famoso chega pra lá, aquela coisa que a gente fala muito, o jogador tem uma necessidade de provar que tem testosterona a mais do que os outros, e aí fica nessa que o árbitro às vezes pode ir só, meu amigo, vá pra lá, vá pra cá, e acaba prejudicando o Fortaleza pra próxima rodada, né? Exatamente. O Fortaleza jogo não contra o terá Derlei. Derlei tomou cartão no banco. No banco, né? Completou a série de cartões amarelos no banco de reservas. Não terá o Bruno Melo também. Bruno Melo é entre o Carlinhos. Derlei hoje é reserva da equipe do Fortaleza. Teve uma confusão danada no final do jogo. O Xavier quer um jogo. Como é que o cara chega no Corinthians, cara? O que esse cara não joga é um negócio assim que... Como é que o cara chega a ser profissional? Tem vários, assim, que a gente fica se perguntando depois. Mas, cara, o cara joga no Corinthians, Agora, no segundo tempo, o Chamusca tentou algumas alterações, principalmente após a expulsão do Jô, que ele abre mão do Wanderson, traz o Felipe para jogar de zagueiro central, traz o Mariano Vasquez a campo, colocou o João Paulo, que aí muda a configuração de ataque, né? Passa a não ter 2 jogadores mais à frente. Tinha, de fato, um meia, mas a tomada de decisão, teve um contra-ataque com o João Paulo, por exemplo, 4 contra 4, um passe... O Bergson foi um tijolo. O Fortaleza errou muito na tomada de decisão. E quem olha isso aí pensa que foi um jogo valendo milhões, né? Grande discussão no final da partida que foi lamentável também. Exatamente. Aí teve uma confusão generalizada. O estranho é quando você vê que o Fagner um está querendo aportar. Mas o Fagner é o típico cara... Fagner deu acho que foi no Bergson, no começo do jogo. Ele é pequenininho, então ele dá uma e sai. Claro, ele não fica no bolo, não. E naquele quê? bolo ali pode sobrar para ele. Agora é um cara que sempre chega com caixa de ferramenta na mão e aberto para todo mundo ver. Vamos aos números do jogo, porque é bom a gente decifrar os números do jogo. Já estão aqui no telão.
Porque se a gente olhar os números frios, isso não é como um basquete, não é como um vôlei, porque os números do futebol, eles são muito... Ele precisa ser analisado friamente. Por exemplo, finalizações Fortaleza tem 13. Quais dessas realmente perigo pro Cássio? Pois é, então assim, são 13 finalizações, mas qual efetivamente foi uma finalização que pudesse ser uma finalização destacada? O Corinthians, por exemplo, né? tem 4 finalizações ao gol, 3 forçando o Felipe Alves a fazer boas defesas. Aquele escanteio, o chute do Luan. Situações que de fato fizeram o gol. Tem um do Fábio Santos no primeiro tempo, depois um toque de calcanhar do próprio Luan para ele. Mais perigosas do que, por exemplo, as do Cássio no caso do Fortaleza. O Cássio faz uma grande defesa daquele chute do Oswaldo no primeiro tempo. Sim. E tem aquela bola do David que já tinha sido marcada impedimento no segundo tempo. Ali também é uma defesaça. A defesa da cabeçada do Tinga é muito colocação, ele é um baita goleiro também. Nós estamos falando de um goleiro que disputou a Copa do Mundo, que é campeão mundial. Mas não foi um jogo, quem olha assim, mais de finalizações, pensa que foi um jogo lá e cá. Não foi um jogo legal de se assistir, não. Tanto é que hoje só se fala mais da reclamação de pênalti em cima do Gabriel e das expulsões. O Chamusca reclamou das chances desperdiçadas pelo Fortaleza, né? Dentre várias perguntas, ele respondeu essa, das chances perdidas pelo Fortaleza. A gente vai ouvir agora o técnico do Fortaleza. Pela performance nossa hoje no jogo, e o número de oportunidades que nós criamos, nós não só criamos oportunidades, como em alguns momentos até a gente conseguiu criar situações de contra-ataque em que a gente tinha superioridade numérica e falhamos no acabamento. Naquela última bola que você coloca um companheiro em condição de finalizar. E não por acaso o Cássio foi escolhido o melhor jogador em campo pelas oportunidades que nós criamos. Então, o sentimento é um sentimento de que nós performamos bem, mas faltou aliar a nossa boa performance ao resultado final do jogo. Aí o Chamusca lamentando as chances desperdiçadas. Além das finalizações, existem chances que elas não são concluídas. Por exemplo, há um contra-ataque que o Fortaleza perdeu, que o David acaba se atrapalhando com a bola. Teve outro do Bergson também. Teve um que o Romarinho, no primeiro tempo, uma rara estocada pelo lado direito, o David passa por dentro, ele resolve trocar pro Bergson que vinha para receber e aí foi interceptado pelo Fábio Santos. Isso talvez tenha sido até um motivo de maior lamentação do Fortaleza, porque poderiam ser criadas chances. Aquela coisa do penúltimo, do último passe dentro do último terço, como os treinadores gostam de falar. Vamos conversar com a galera aqui, colocar além de mim, Caio, tem Danilo e Anderson Azevedo também. Coloca os dois daqui na tela, divide tela para o Danilo e para o Anderson, para a gente conferir. Danilão está aqui à minha direita, o Anderson à minha esquerda. Dessa vez eu vou começar com o Anderson, Fortaleza jogou ontem. O Anderson Azevedo, começa a ter uma certa pressão. A pressão sempre existiu, né? Porque todo mundo lembra do Rogério Ceni, faz esse comparativo. Mas começa a surgir uma pressão sobre Marcelo Chamusca a partir desses resultados. Chamusca tem uma vitória no Campeonato Brasileiro dirigindo Fortaleza. A pressão por resultados, sim. Boa tarde a você, boa tarde ao Caio, amigo ligado aqui no Futebolês. Mas uma pressão propriamente em cima do Marcelo Chamusca, eu acredito que ainda não. Claro que se continuar no ritmo que está, a torcida vai aumentar a cobrança e essa pressão vai chegar sim em cima do Marcelo Chamusca, até porque ele vai ter agora um período maior, o maior período que ele vai ter para trabalhar nesse elenco do Fortaleza, já que o jogo contra o Bragantino só acontece no dia 12, então ele vai ter aí 10 dias para poder treinar com o elenco. Agora, o jogo de ontem, sabe aquele suco que está ali guardado na porta da geladeira há 3, 4 dias? E aí você vai almoçar, não tem dinheiro para comprar um refrigerante, nem quer beber água, aí olha ali pro suco e disse, hoje vai ser você. Pronto, foi o sabor do jogo de ontem. Porque eu vou te dizer uma coisa, Chamusca, meu filho, vem cá, eu gosto de ti, é gente boa, mas não faça mais aquelas alterações depois dos 40 do segundo tempo não, que dá pena do pobre do Ederson e do Mariano Vasquez. Aliás, ontem o Mariano queria meter a chibata em todo mundo depois do jogo. Pelo amor de Deus. É sangue latino, Anderson. Sangue latino, sangue latino, é argentino. Mariano Vasquez entrou na pilha lá também. Mas meter lá chibatita não ia adiantar de nada. Porque o Bruno Melo foi querer puxar a briga, foi expulso. Não dá certo, meu Deus do céu, é uma figura. Exatamente. E outro detalhe, o Ederson não estava sendo utilizado pelo técnico Rogério Ceni, não era por nada não, porque o Ederson está totalmente fora de ritmo. Tu lembra logo na volta? Totalmente. Logo na volta dos jogos de futebol ali em julho, antes de começar a Copa do Nordeste Novo, que o Rogério chegou a colocar o Ederson de volante.
Lembro. Tentando encontrar uma posição ali para ele. Você lembra quando o Ederson teve aquela contusão seríssima ano passado? Que ele falava que tinha montado o sistema pensando no Ederson. Exatamente. Então não era porque tinha alguma coisa, alguma... Agora, ontem o Fortaleza sentiu falta, principalmente no segundo tempo, que o jogo foi muito mais amarrado, principalmente depois da expulsão do Jô, então, do Elton Paulista. Você tem um cara com maior centralização, um cara que realmente é um centroavante, que vai pro jogo de imposição. É aquela coisa, aí é independente do treinador, o rapaz contraiu a Covid-19 e estava fora de combate. Bom, outros assuntos, daqui a pouco eu retomo o assunto com os meninos aqui, porque o que o Braulio ontem, que estava substituindo o Ricardo Marques, que contraiu o Covid. Que também é complicado. O que ele confundiu, o Corinthians saiu na bronca com ele. A gente tem mais aí dos lances capitais que geraram muita reclamação da arbitragem, né? A gente começa logo com o pênalti que o Corinthians reclamou e está reclamando até agora. A imprensa de São Paulo só fala desse pênalti. Possível pênalti de Felipe. Eu acho que cabia revisão, Gabriel. Sabia? Pelo menos. Não é um lance normal, não. Eu também acho. Eu confesso que na transmissão, na hora, no calor do jogo, você sabe que eu não sou chegado a qualquer marcação. Eu fiquei primeiro que o Gabriel notou que não ia chegar, viu a perna do Felipe, vou buscar o contato. Mas depois eu vi que o Felipe foi muito imprudente. E aí foi um lance meu fora do lance, né? Foi uma jogada meu fora do lance, porque tava todo mundo olhando pra bola lá pro escanteio. Todo mundo olhando pra bola. E aí o Jô, rapaz, ele chega e é com o punho cerrado, com o punho fechado. É quase um soco, né? E aí é o seguinte, né? Existe a recomendação, se o punho tá cerrado, é ser tratada como agressão, né? E o Jô ainda traz com ele o histórico daquele São Paulo e Corinthians do primeiro turno, que ele dá um soco no Diego Costa, zagueiro do São Paulo, e o VAR nem chamou, né? Bom, essa foi outro lance e temos um outro. Aí o Braulio vai lá, através do VAR, expulsou o jogo. Cartão vermelho pro atacante do Corinthians. E teve lá o lance que também gerou a expulsão do Bruno Melo, que aí o Corinthians, meu amigo, os caras pressionam o árbitro. Chegou todo mundo. Aí o último lance do jogo, aí o árbitro viu que o galera não estava mais querendo o jogo. O Bruno Melo sobe de cabeça, o Xavier reclamou lá, o Bruno Melo peitou, é de Paracuru, já deve ter dado um tabé fingente no carnaval de Paracuru. Aí não levou para casa o desaforo, não. E o Xavier, que é um jogador terrível tecnicamente, forçou essa expulsão do Bruno Melo, que entrou na pilha, cartão vermelho para ele. Só que do Fortaleza. Caio, é pra tanto? Você achou terrível? Não, o segundo tempo, então, ele não conseguiu controlar o jogo, né? Essa é que é a grande verdade. O Corinthians já entrou na pilha com um pênalti não marcado. Depois a expulsão do jogo aí eu acho que realmente valia. Mas o Corinthians traz também uma pilha de reclamação de jogos anteriores e o Fortaleza também. Só que você vê como o jogo tecnicamente foi fraco, é quando você termina um MM, fala sobre o jogo, fala sobre situação de tabela e tem que terminar falando da arbitragem. É o primeiro sinal que o jogo tecnicamente foi muito fraco. É isso aí. Teve uma confusão generalizada. Tá aí o Mariano Vasquez. Indo pra cima, Matheus Vital segurando. Falando erro daquilo, erro dali. Xavier do outro lado. Não, o Xavier só entrou pra fazer isso. O David chegou no Luan. David chegou lá no Luan também. Aí o Mariano ali ficou reclamando com o Max Wallace, enfim, confusão e tal. Isso não leva a nada. Os times fizeram um segundo tempo terrível, deveria ter vergonha do segundo tempo. Devia ter essa vontade toda pra jogar. Pra jogar, porque o segundo tempo foi ruim. O primeiro tempo também foi Mas teve alguma coisa.